tomar no cu vocês, eu vou estudar justamente o que vocês não gostam. E escrever a coisa mais abjeta possível, que não precisa de nada pra fazer, a não ser querer fazer. Enfim, aquela sacanagem toda. Bem, meu nome é Bruno Azevedo, eu tenho 36 anos, sou de São Luís do Maranhão e eu acho que os quadrinhos entraram na minha vida como entrou a própria leitura, né? Eu não tenho a experiência da leitura fora da experiência dos quadrinhos, porque acho que o primeiro lugar que eu lembro de estar é a banca. Na banca com aquele monte de coisa que eram os gibis, os álbuns de figurinha. A banca era um templo, né? Era o lugar onde estavam aquelas coisas que eu mal tinha dinheiro para comprar. E depois eu descobri os sebos do centro de São Luís, que foi onde eu comecei de fato a ter uma educação para os quadrinhos, né? Mas para mim sempre foi engraçado, porque quando eu comecei a ler romances, eu não conseguia hierarquizar aquilo como os quadrinhos sendo uma coisa, a literatura sendo outra. Então, acho que só a faculdade que foi operar uma certa distinção entre o quadrinho e o romance, mas aí eu já estava no foda-se, vão tomar no cu vocês, eu vou estudar justamente o que vocês não gostam, que é o brega, a literatura vagabunda, marginal, a literatura romântica, tida como descartável, e os quadrinhos, né, que são coisas que são vistas, estão fora do cânone, que quer ou não, é o que me interessa e é sobre o que eu falo, geralmente, nos meus livros. Pois é, eu comecei a experiência com fanzine nos anos 90, porque eu conheci um cara chamado Joaci James, e foi ele o cara que jogou o Sonic Youth na minha mão e jogou os fanzines e disse, porra, tá aqui, ó, tu não precisa de nada pra fazer, a não ser querer fazer. E eu não sabia desenhar, enfim, comecei a trabalhar com colagem, com 1000 coisas e fazendo zines, alguns zines em quadrinhos, né? Eu saí do zine para o livro mesmo dentro desse movimento todo, que é a ideia da independência, a facilidade das possibilidades de produção gráfica e a profissionalização do que antes era só um monte de gente com xerox, sem nem vender o seu material, né? Entregando ali, fazendo uma rede de gente que queria ser lida. E me ocorreu a ideia de fazer uma coisa que misturasse a coisa do brega com outras coisas que são igualmente populares, mas que não são conectadas como populares análogos, né? Tipo, eu não tenho como dissociar a música brega do Tex. O Tex é literatura brasileira, a despeito de ser escrito por um italiano. E tu pega, todo táxi tem uma porra de um Tex lá. Os caras estão lendo o Tex como eles consomem a novela, como eles consomem vários gêneros de literatura popular. Então aquilo está dentro do mesmo bojo. Daí que a ideia do braganejo era conseguir juntar aquela coisa toda dentro de uma história só, né? Taxista, viciado em Gibi do Tex, que se formou com o Gibi do Tex, assim como eu me formei com a Turma da Mônica, com os X-Men, e que o universo dele está calcado ali, né? Tanto nos anúncios, né, que estão anunciando masculinidade, como ser macho, como ser detetive, como ser mecânico, como ter o pau maior. Tava tudo lá no Gibi do Tex dos anos 70, né? O Tex, ele atira primeiro e não faz pergunta porque defunto não responde. E a parada dele é essa, né? Então como é que e o cara num lugar periférico, que ele só consegue trabalhar para corno, porque não existe iniciativa privada, porque não existe espionagem industrial. Então ele só consegue ser um detetive pé de chinelo, né? E vai investigar o reaparecimento do membro de uma dupla sertaneja que supostamente havia morrido. Então, e aí, esse foi o Braganejo Blues, né? Que foi o primeiro livro, de fato, que eu fiz, dentro da Pitomba, inclusive, que é a minha editora, depois de passar 10 anos tentando ser editado. Digo, foda-se, eu vou criar uma editora e dar a ilusão de que alguém está me editando, né? Consegui fazer com que muitos livros que não existiriam pudessem sacar pela Pitomba. Eu acabei de editar um livro de 1878, que estava há 140 anos sendo escondido pela elite do Maranhão, que é um livro ofensivo à ideia de que o lugar é uma elite letrada, ateniense e tudo mais. Então o meu trabalho como editor tem sido esse, de pegar coisas que estavam soltas ou coisas que não iam sair de jeito nenhum. Tipo o livro de um antropólogo que eu publiquei esse ano, até com a capa do Odin, inclusive, chama O Encontro do Adeus. É a história de um antropólogo, é o diário de campo de um antropólogo que trabalhou como cineasta basco numa comunidade quilombola no Maranhão. O livro é um coração nas trevas do Nordeste brasileiro. Meus livros têm uma coisa que para mim é muito cara, que eu estou sempre falando de marginais. De uma forma ou de outra, mas não... Desde o Braganejo Blues até a Intrusa, o Monstro Souza, o Baratão, eu estou sempre com o pé na lama tentando pensar algum tipo de marginalia que geralmente é invisível.
Eu não estou interessado no marginal que é deletério ou que tá amplamente visível, né? A ideia de na Intrusa pegar o romance popular de banca, né? O Júlia, o Sabrina, o Bianca, é o gênero literário que mais vende no mundo há décadas e que é absolutamente invisível. É tão invisível que não tem um nome para o gênero do que aquilo é, né? E se tem uma coisa que está aí na nossa cara e que ninguém fala, é isso que eu estou interessado, é sobre isso que eu estou interessado em falar. E é isso que está no Souza, por exemplo, a ideia da própria brutalidade da cidade de São Luís, de ser um lugar bárbaro que é vendido como um paraíso idílico de alta cultura. A ideia do livro é pensar a cidade, né? A cidade como esse território de balbúrdia, de bagunça, no qual um cachorro-quente de 1,70 m que come gente nos dois sentidos, consegue andar e de boa pela cidade, né? Foi o livro que eu lancei em 2010, a gente deve fazer uma segunda edição agora, porque assim como o Breganejo está esgotado. A ideia é essa, né? Pegar um monstro, um cachorro-quente, gigante, prostituto, e escrever a coisa mais abjeta possível, o livro mais nojento que a gente conseguiu fazer sair, né? É engraçado pensar nessa trajetória a partir dos quadrinhos, porque o Breganejo Blues tem a colagem dos quadrinhos, e aí a questão, não, eu não vou usar o texto do texto, porque não existe o texto do texto. O texto é um quadrinho, não posso, é desonesto citar tirando o Galepine da jogada. E aí o Monstro Souza pensa em quadrinhos o tempo todo, não só na forma como a gente construiu os quadrinhos, ou dos quadrinhos que ocorrem de forma não hierarquizada dentro da narrativa. E o Isabel Comics é um quadrinho feito por alguém que não sabe desenhar, né? Isabel nasceu, então a gente começou a fazer fotonovelas da Isabel em formato de tiras, e fizemos por 2 anos. Uma tira por semana, religiosamente, ali, que é os livros que a gente tem, Isabel Comics ano 1 e ano 2, né? Pensar uma forma de fazer quadrinhos por alguém que não domina algo essencial para fazer os quadrinhos, que é o desenho. E foi quando eu comecei a me aproximar da linguagem da fotonovela, né? Que é uma forma muito particular de quadrinhos e que nem é vista como quadrinhos, né? Fotonovela é um gênero extremamente popular nos anos 50 até os 70 e que não entra no cânone dos quadrinhos, né? Não há autores de fotonovela que nós, os quadrinhos, reverenciemos. E daí do Isabel Comics eu parti para a Intrusa. Foi um folhetim, né, saiu publicado durante 1 ano no jornal com desenhos do Eduardo Arruda, né, da Beleléu, que depois virou um livro. De lá, aí eu parei de fato para fazer uma graphic novel, né, que foi a Baratão 66, desenhado pelo Luciano Irtum. Mais uma vez um livro político como o Monstro Souza, né, de como é que eu vou falar dessa barbárie de novo, né? A partir de uma casa de depilação que chama Baratão 66, que à noite vira o Baratão 69, um prostíbulo na mesma casa, com as mesmas mulheres e com 2 escravos dentro da casa, que é a continuidade de uma tradição enorme, que é de você ter servos literalmente dentro de casa, né? O governador vai no puteiro e a mulher do governador vai de manhã na casa de depilação, e, enfim, aquela sacanagem toda. E o brega é de longe a música que mais movimenta a capital no Maranhão. Só que quando a gente vê todos os discursos sobre o Maranhão, o que é que se diz sobre? Nunca existe o brega. Os prêmios, os livros sobre... o gênero é absolutamente invisível, o que é muito pior do que ser um gênero do qual se fala mal. É um gênero que não se fala, sobre o qual não se fala. E aí eu fui entrevistar as pessoas para saber como é que aquilo começou, né? E descobri que o negócio começa com uma precariedade técnica. As bandas começaram a falir e inventaram o teclado de churrascaria. Que não era o teclado de churrascaria, era um brinquedo no Japão. Que quando caiu na mão desses músicos que estavam desempregados, os caras criaram um novo gênero musical, que é a seresta dos anos 80 e 90, né?
É geralmente isso, no hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir e o seu sorriso aos poucos se desfazendo e então vi você morrendo sem poder me despedir. O cara tá narrando o troço. Isso é muito comum na música brega, né? Porque o brega é um gênero eminentemente narrativo, né? Sempre o cara contando como ele se fudeu. E aí foi essa parada que eu fui estudar, né? O nome do livro é Em Ritmo de Seresta. E a história desses cantores, desse movimento de brega no Maranhão, desde os anos 70, quando o negócio começou, até os anos 2000, quando ele explode. E principalmente a ideia de que aquilo é um negócio negado dentro da identidade do lugar, né? Porque o lugar está sempre tentando se fazer como um lugar de alta cultura, disso, daquilo, que é uma grande falácia, né? Tinha no texto dos anos 70, né, aquelas propagandas de... Dá vontade de escrever um livro chamado Vá Tomar no Seu Cu, pra ver se esse cara fala. Lançamento de Vá Tomar no Seu Cu. Meu cu tá em chamas. Plano pro próximo FIC, Gabriel. Sabe que eu tenho uma banda de brega, né? Chama Forrozão Mão na Xereca. E os jornais dão, né? Os shows da banda. Forrozão Mão na Xereca vai tocar em tal lugar. É ótimo constranger jornalistas.